A nossa aula de hoje vai tratar de medidas de grandeza de temperatura. Eu me chamo professor Augusto Franzner e essa é uma aula do 7º ano. Então, esse tema. Então, quando falamos de medida de grandeza de temperatura, eu quero dizer a respeito das formas que podemos medir a temperatura. Lembrando que a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, alguns cientistas propuseram meios de medir esse grau de agitação das moléculas em uma escala numérica. Então, nós temos hoje três medidas de temperatura que existem na ciência. O grau Celsius, que tem esse símbolo de C, com essa bolinha que significa grau, então grau Celsius. O grau Fahrenheit, que tem a bolinha grau, e o F, Fahrenheit. E o Kelvin, que é o K. Percebam que não é grau Kelvin, é apenas Kelvin. Então, nós temos o grau Celsius, o grau Fahrenheit e o Kelvin. Todos eles em homenagem a cientistas famosos do passado. Então, o grau Celsius em homenagem a Anders Celsius, um cientista do século 17. O grau Fahrenheit em homenagem ao Daniel Gabriel Fahrenheit, um cientista do século 18, e finalmente o Kelvin em homenagem ao Lord Kelvin, que foi um cientista inglês do século passado. Tá? Então, aqui nós temos essas medidas de temperatura, como que elas são para cada tipo de temperatura. Por exemplo, o grau Celsius, quando ele está a 0 grau Celsius, que é o ponto de congelamento da água, está bem frio. Por exemplo, o congelador da casa de vocês vai estar um pouco abaixo disso, a -4, -5. Então, por isso que as coisas congelam, para manter a sua integridade, né? Para não se perder. Então, aí se congela essas comidas, água, faz gelo e tudo que vocês quiserem colocar no congelador. Então, está a 0 graus Celsius. Quando você mede 0 graus Celsius, se você colocar na escala do Fahrenheit, vai estar a 32 graus Fahrenheit. Tá? E do Kelvin vai estar a 273 Kelvin, tá? Então, veja bem, agora, se você tem 100 graus Celsius, que aí é a temperatura que a água está fervendo, então, quando você coloca a água no fogo e ela começa a borbulhar, ela está chegando quase a essa temperatura, a água. Então, ela está a 100 graus Celsius. Fahrenheit, ela vai estar a 212 Fahrenheit e Kelvin, 373 Kelvin. Então, cada lugar tem a sua medida. Esse grau Celsius aqui, basicamente, é usado no mundo todo. Então, se você for em qualquer país, vai usar essa temperatura, exceto um país, os Estados Unidos. Os Estados Unidos usa essa medida aqui, Fahrenheit. E o Kelvin, ele não é usado assim popularmente. Ele é uma medida que é do Sistema Internacional de Unidades. É a medida padrão oficial da ciência. Então, você vai ver mais essa medida aqui, pessoas que trabalham com física, com química. Então, você não vai ver no dia a dia, só em laboratórios, né? Pessoas que trabalham com pesquisa. E aí, qual é o instrumento de medida? O principal instrumento é o termômetro. Então, aqui nós temos alguns tipos de termômetros. Nós temos, por exemplo, o termômetro analógico, que é o termômetro que era mais comum até algum tempo atrás, que é esse aqui padrão. Por exemplo, se uma criança está com febre, você coloca debaixo do braço da criança, né? Aí depois de alguns minutos você retira e você vai ver a escala. Então, aqui, ó, essa barrinha aqui, ela é composta ou de mercúrio ou álcool. Então, essa escala aqui do termômetro analógico ele é graduado, ou seja, tem aqui as medidas, ó, 35 graus, 36 graus, 37. Percebam que o 37 está em vermelho. Por quê? Isso aqui é um modo de mostrar para as pessoas, né, que não entendem muito disso, que acima dessa temperatura aqui, ó, a pessoa já está com febre. Então, aqui, ó, acima de 37 a pessoa está com febre, 38, 39, 40. Então, aqui quando começa a passar dos 40, a coisa começa a ficar muito grave. E olha só, percebam aqui, ó, grau Celsius, tá? Então, aqui é a medida em graus Celsius, que é a medida que a gente usa aqui no dia a dia no Brasil, no padrão. Então, e aí nós temos o termômetro digital, que é mais moderno. Ele contém alguns mais modernos, como esse aqui, ó, que vocês devem ter visto já muito assim em lugares agora, na pandemia, quando você vai entrar em algum estabelecimento que tira na hora. Ele contém um sensor infravermelho.
Então, ao invés de ter mercúrio ou álcool que vai fazer essa medição, aqui é um sensor infravermelho, como se fosse um laserzinho, tá? E aí ele consegue captar a temperatura da pessoa e aí te dá o valor. E tem esse aqui que é o mais comumzinho também, que você geralmente tem em casa, porque há alguns anos atrás a venda desse aqui foi proibido nas farmácias. Porque como muitos deles contêm mercúrio dentro, e mercúrio é um metal pesado, um metal que pode ser tóxico, então foi proibida a venda. Aqui em casa mesmo nós tivemos um problema com esse termômetro com a minha filha. Um dia, num descuido, ela pegou esse termômetro aqui bem novinha, com uns 2 anos de idade, e mordeu essa pontinha aqui e engoliu mercúrio. Então foi um susto, viu? A gente correu com ela para o hospital para ver o que fazia, mas graças a Deus não deu nada. Então hoje você tem esse termômetro aqui, ó, que ele não contém mercúrio, é um termômetro digital. Então, que você consegue comprar baratinho na farmácia. Então esses são os dois tipos de termômetro. E aí, para encerrar a aula, pessoal, nós temos as medidas no dia a dia, que vocês podem ver aí na TV ou em casa, como eu falei, medindo febre, ou então ver como funciona assim no cotidiano, no fogão, por exemplo. Então vamos lá, em relação à febre, eu já falei um pouco, mas vamos detalhar melhor aqui. Se a pessoa está entre 36 e 37,5, a pessoa está com a temperatura normal, tá? Entrando em 37 e pouquinho, você fala que a pessoa está no estado febril, mas ela não está com febre ainda. Mas quando passa desse valor aqui, ó, 37,5, 37,6 até 39, a pessoa está com febre, tá? Então, e aí se começa a subir demais, 39 a 41 é febre alta, que já é muito preocupante, tá? Muito preocupante. E aí, acima de 41, aí a gente chama de hipertermia, que aí já é uma febre muito preocupante mesmo, porque a pessoa pode acabar morrendo. Então tem que correr para o hospital. Geralmente costuma-se também dar banho gelado na pessoa quando ele já está aqui, para evitar chegar nisso aqui. Porque aqui a pessoa acaba, dependendo se não cuidar, ela acaba morrendo. Bem como o contrário. Então, não é muito comum aqui. Isso aqui é mais comum em países frios. Se uma pessoa acaba caindo num lago congelado, né, numa água fria, ela pode ter hipotermia. Hipo é baixo, né? Então a temperatura baixa. Hiper é alta, então temperatura alta. Então aqui é o contrário. Quando a temperatura está abaixo de 35, a pessoa também pode morrer de hipotermia. Então esses dois extremos aqui, ó, devem ser tomados muito cuidado. Então perceba que a temperatura do corpo das pessoas é uma temperatura meio equilibrada, vai estar ali entre 36 e 37 graus. Isso é o que a gente chama de homeostase do corpo. Então a pessoa tem um equilíbrio térmico, justamente para que ela funcione bem, né? O metabolismo da pessoa esteja sempre ali funcionando bem. Então, se sai desses valores, desses limites, a coisa começa a ficar séria. Outra coisa que você pode ver é a água. Já falei anteriormente, mas então quando a água em estado sólido, você vai ver ela abaixo de 0 graus Celsius. Então, como eu falei, no congelador. Ou se um dia algum de vocês for num lugar muito frio, você vai poder ver, por exemplo, neve. A neve é água congelada, é um floco de neve. Então, muito provavelmente a temperatura está abaixo de 0. Então, a temperatura no estado líquido ela vai estar entre 0 e 100 graus Celsius. Então, vocês vão ver ela no estado líquido. E gasoso, você vai ver, por exemplo, numa chaleira, uma panela, né, com água, ela começa a evaporar, então ela está subindo a temperatura, subindo, e aí, se ela evapora toda, quer dizer que já passou dos 100 graus. É óbvio também, isso aqui é uma coisa que me deixa claro, que não necessariamente a água tem que estar sempre a 100 graus para evaporar, mas para evaporar mais rápido tem que estar acima de 100 graus. Mas, por exemplo, se você tem uma poça de água no fundo do seu quintal, aí está um solão bem forte, é evidente que essa água vai evaporar devagar, mas ela vai evaporar. Então, acima de 100 graus é quando assim, para ela evaporar bem rápido, tá? E aí, finalmente, em relação à meteorologia. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto em jornais, ou então mesmo consultando no celular, alguns celulares têm, né, mostrando a temperatura diária, assim. Então, por exemplo, você pega e coloca, você quer ir para a praia no fim de semana, e o pai de vocês, a mãe, vai olhar a temperatura para ver se vai estar chovendo ou não. Então, vocês podem ver vários dados, né, por exemplo, num site de temperatura, mas vai ter isso aqui, ó, 29 a 21, 28 a 22, 29 a 21, tá vendo? O que é isso aqui? Isso aqui é a variação de temperatura durante o dia, ou seja, a temperatura máxima naquele dia, na terça-feira,
será de 29 graus Celsius. Lembrando que aqui eu peguei do Brasil, então é Celsius, eles não colocaram, mas é Celsius. E a mínima 21. Então, aqui de novo, máxima 28 graus Celsius, mínima 23. E aí, eu falei do Fahrenheit. O Fahrenheit é uma unidade que tem nos Estados Unidos. Se você um dia prestar atenção em algum filme americano que você vê, e aí aparece lá aqueles homens do tempo, né, que falam na TV, vocês vão ver uns números meio estranhos. Então, por exemplo, eu peguei uma temperatura aqui, ó, num canal lá americano, tá, que tá 7-day forecast, que é a temperatura dos últimos 7 dias, né, para algum lugar. Então veja os números aqui, ó, 73, 72, 72, 57. Então aqui é o que? A máxima de 72 graus Fahrenheit e a mínima de 63. Olha aqui, ó, aqui é maior, a máxima de 82 graus Fahrenheit e a mínima de 64. Isso aqui mais ou menos, eu acredito que deve ser entre 15 e 20 e poucos graus Celsius, tá? Então você fazer a conversão. Então é isso, pessoal. Essa aqui é a nossa aula de temperatura, dessas medidas de grandeza. Tenham um bom dia.